Mateus capítulo 12. Quantos acharam, digam aleluia. Aleluia. E o versículo, digam amém. Amém. Eu nem falei o versículo, você já achou? Mistério. Eu não falei nada. Aleluia. Falei mesmo, né? Vamos lá então, do versículo, está ligada. Vamos do versículo 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para a disciplina, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Verso 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie aquele que é manco, antes seja curado. Quantos dizem amém? Amém. Antes de se assentar, procura um crente bonito aí. Você ficar pensando para onde vai olhar, a pessoa vai ficar até chateada, né? E todo crente é bonito, né, pastor? Feio é o pecado. Diz para ele assim: que bom que você não ficou em casa. Que bom que você veio adorar a Deus comigo. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus por essa cruzada? Muito jovem. Não vai ser, não, já está sendo uma bênção, porque o Senhor Jesus está presente. Podeis assentar. Amados, o capítulo 35 do livro de Isaías, eu preciso aqui, antes de entrar diretamente na mensagem, fazer uma pequena introdução. Isso é mania de pregador, viu? E eu, como professor de seminário, a gente adquire o hábito. Todo texto bíblico, se não for um texto, vamos dizer, um texto profético, com exceção do texto profético, profecia, com exceção das profecias bíblicas, todo texto tem o que a teologia chama de fundo histórico, ou o sentido histórico e literal do texto. Pastor, qual é o sentido literal e histórico do capítulo 35 de Isaías? O capítulo 35 de Isaías, meus queridos, é um dos muitos textos escatológicos do livro de Isaías. Você sabe que Isaías é conhecido como príncipe dos profetas, ou profeta messiânico, porque de todos os profetas, porque tem esse título, profeta messiânico, de todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías é o que mais profetizou acerca do Messias, o nascimento, seu ministério, seu sofrimento, sua ressurreição, sua glorificação, sua volta gloriosa. Mas Isaías não é apenas um profeta messiânico, Isaías é um profeta escatológico. Existem porções inteiras no livro de Isaías
falando acerca de coisas que só irão acontecer, geração de adoradores, após o arrebatamento da igreja. Coisas que ainda vão se descortinar num futuro que só Deus conhece o tempo exato. Então, 800 anos antes de Cristo, Isaías já profetizou, por exemplo, sobre a grande tribulação. Isaías já profetizou sobre o milênio. Isaías profetizou muito mesmo acerca da restauração da nação de Israel como a glória das nações. Isaías falou exaustivamente sobre o tempo em que o mundo será governado por Cristo e Israel será a capital do reino de Cristo. E aí a gente volta para o capítulo 35. Esse capítulo 35 de Isaías fala acerca desse tempo em que Cristo reinará 1000 anos sobre a terra e Jerusalém será a capital do mundo. Não só a capital espiritual, mas a capital do governo de Cristo sobre a terra. E o texto diz assim, a partir do versículo 1, vai trazendo algumas promessas que irão se cumprir nesse tempo, algumas transformações que a terra e a própria natureza irão sofrer quando a glória do Senhor cobrir a terra. Quantos acreditam que haverá novo céu e nova terra e que a glória do Senhor cobrirá? É isso que diz o profeta. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. E deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Isso é promessa para o tempo do milênio. Agora, no versículo número 3, vem uma mensagem de estímulo e de ânimo para a nação de Israel daquela época, já que este texto de Isaías é anterior ao cativeiro babilônico e que Israel iria passar por tantos sofrimentos ainda até que esse tempo viesse. Deus manda uma mensagem para Israel, como quem está dizendo: eu sei por tudo que vocês irão passar. Vem muito sofrimento para você, nação Israel, antes que esse tempo glorioso chegue. Vocês vão passar pelo cativeiro babilônio, vocês vão passar pelo cativeiro assírio, vocês vão passar pelo domínio de vários impérios. Jerusalém, a minha cidade, será destruída. Israel, vocês serão expulsos da sua terra. Vocês vão ficar quase 19 séculos sem terra, porque foi esse o tempo que Israel ficou sem terra. Sabia disto? A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 e os judeus só voltaram para Israel em 1948 para cumprir a profecia de Ezequiel: uma nação nascerá em um dia, minha boca disse e o meu espírito fará, diz o Senhor. Sabe quantos anos Israel ficou sem terra? Faz a conta aí, de 70 a 1948, dá 1878 anos. Você conhece alguma nação que fica 19 séculos fora da sua terra e volta a ser uma nação? Só se for o povo que Deus escolheu. Só existe Israel porque existe Deus, e você já era para estar dando glória a Deus. Então, por causa de todo esse sofrimento que virá antes, Deus manda uma mensagem: Israel, até que esse tempo de glória chegue, em meio ao sofrimento e à provação que virá, fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes. Fala para o irmão: seja forte. Ok? Não temais, porque o vosso Deus virá com vingança, e a retribuição dele virá com ele, trazendo salvação. Então se abrirão os olhos dos cegos
e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque no deserto e ribeiros na terra seca. E o versículo 8 é extraordinário, diz assim: e ali haverá um bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será somente para o meu povo. Quem por ele caminhar não errará, nem os loucos errarão esse nome. Você pode adorar o nome do Senhor. Quem já acertou? Quem já entrou nesse caminho? Aleluia. Agora diga para a pessoa ao seu lado: nosso Deus é o Deus que levanta. Fortalecei as mãos cansadas e tornai a levantar os joelhos trementes, vacilantes. Pastor, por que o senhor leu em Hebreus? Porque o escritor aos Hebreus fez o que todo bom pregador faz. Ele pegou o texto de Isaías, traduziu e aplicou para a igreja da sua época. O que é que o pregador, o escritor aos Hebreus faz? Ele pega o contexto de luta do povo Israel no Antigo Testamento e aplica o contexto de lutas e provações terríveis que a igreja de sua época passava. Porquanto essa carta aos Hebreus, ela data do ano 62 ou 64 depois de Cristo, quando a igreja estava passando pelo auge da perseguição, onde se tornar cristão significava assinar com as próprias mãos a sua sentença de morte. Então vem o escritor aos Hebreus dizendo: vocês estão sendo corrigidos porque vocês são filhos, vocês estão sendo provados porque a prova da vossa fé é como ouro provado em fornalha, vocês estão sendo provados porque Deus conhece a medida da vossa fé, vocês estão passando por isso porque Deus sabe que vocês não irão negar o nome dele mesmo com pouca força, e ele vai dar graça, ele vai dar graça, ele vai dar graça. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos trementes, diz o Senhor, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Agora levante as suas mãos, por favor. Mais alto um pouquinho. Eu esqueci de tomar o remédio. Eu estou com um problema nos joelhos. O pastor estava até achando, é coisa de velho, né? 4.8, o negócio começa a complicar. E uma fraqueza e uma dor muito incômoda no joelho. Eu esqueci de tomar o remédio. Eu já até pulei aqui nessa noite. Você não vai dar glória a Deus, não? Levante as suas mãos, por favor. Eu quero ministrar uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra profética para a tua vida. E eu só posso fazer isso se eu receber de Deus, porque no mundo espiritual só dá quem recebe, e eu não posso levar para o rio o que Deus me deu para entregar para você. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nesta noite. As lutas não vão te parar, os problemas não vão te parar, o inimigo não vai te parar, o inferno não vai te parar. E sabe por que não vai? Porque mas glória a Deus que nos dá vitória. O trabalho do nosso Deus é levantar. É levantar. É levantar. E é extraordinário o que Deus faz. E só Ele faz. Deus tem uma habilidade, uma capacidade, um poder para levantar pessoas que sem Ele não seriam absolutamente nada e não chegariam a lugar nenhum. E ele diz assim: eu coloco a minha glória em vaso de barro. Para que o Senhor faz isso? Para que a excelência do poder e a glória seja minha. Para que todo mundo olhe assim e não diga que quem conseguiu, conseguiu por seus méritos. Para que todo mundo olhe, veja e diga: de fato Deus faz. E Deus vai fazer isso na sua vida.
Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai fazer isso na sua vida. Deixe-me falar para você rápido, a mensagem é breve, é sucinta. Deixe-me falar para você rápido, dentro da temática do tema. E você vai entender, porque é muito simples, mas é glorioso o que nosso Deus faz. Nesse mundo que nós vivemos, se escolhem os melhores, os mais capacitados. Sabe que Deus é tão tremendo que Ele disse: eu vou na contramão desse negócio aí. Eu vou escolher o que ninguém escolhe. Aqui se chama seleção, né? Você, para cá. Você não pode. Você está gordinho demais. Fora. Você é muito magro, não atinge o peso. Vem você. E você com esses dentes aí, está fora. Você não. A seleção humana é assim. A seleção de Deus é o oposto. Eu não sei porque você não está dando glória a Deus. Sabe por que você tem que dar glória a Deus? Porque a gente não vai sobrar na seleção de Deus nunca. Me ajuda aí, coloca a mão no ombro do vizinho e diz assim: na seleção de Deus ninguém sobra. No exército de Deus ninguém sobra. O nosso século XX já passou. Foi a descoberta da reciclagem. Sabe o que eu descobri? Deus já é reciclador, não é de hoje. Só o homem recicla, né, materiais, Deus recicla seres humanos. Deus pega o que é lixo para a sociedade. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios: o mundo nos considera o lixo, a escória, mas para Deus nós somos joia preciosa. E transforma em joia preciosa, em vaso de honra, e chama de filho, chama de filha. Se você der uma olhadinha na genealogia, escuta isso. Mateus capítulo 1 é a genealogia da família de Jesus. Deixa eu te contar uma história rápida. Primeira coisa importante: genealogia no Antigo Testamento não tem nome de mulher. Aí as irmãs olham assim: poxa, que coisa. Mas isso tem uma explicação. A cultura era machista e a religião também era. Aliás, até hoje, não tanto quanto antes, mas ainda. Então não tem mulher na genealogia, no registro. E como é que pode existir genealogia sem a mulher? Se é a mulher que gera. Homem não gera sozinho. Mas procura, leia qualquer genealogia no Antigo Testamento. Você não acha nome de mulher. Mas por causa da graça de Deus, aconteceu um negócio interessante, lindo, 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 que começou lá no capítulo 38 do livro do Gênesis. Não vou te cansar, me acompanha. No capítulo 38 do livro do Gênesis, Deus disse: bom, eu vou começar a escrever a história da linhagem familiar do meu filho. Eu preciso cumprir aquela profecia lá do Gênesis: meu filho será semente da mulher, meu filho vai encarnar, meu filho vai nascer, meu filho vai compartilhar a natureza humana, meu filho vai compartilhar carne e sangue. Então precisa nascer lá na terra. Eu vou começar a escrever a história da família dele. E sabe como é que Deus começou a escrever a história da família de Jesus? Com um homem chamado Judá. Qual o nome dele? Judá. E uma mulher chamada Tamar. Tamar se casa com o filho primogênito de Tamar. O nome dele era E esse ele não gerava semente em Tamar. Você deve conhecer a história. Ele ejaculava na terra para não dar semente a Tamar. E o texto diz que esse homem morreu. Naquele tempo existia a lei do levirato, um negócio que para nós é estranho, mas naquela cultura era absolutamente normal. Quando uma mulher ficava viúva sem que o marido gerasse semente nela, o irmão tomava o lugar do viúvo. E o segundo filho toma o lugar do primeiro. Selá, qual o nome dele? Selá. Selá igualmente procede e vem a morrer. Só sobrou um, o caçula, Onã.
que teria que se casar com Tamar, e se casaria, mas só não se casa porque ainda era menino. E Judá diz para ela: guarda o teu luto, se chegar a idade de casar, eu te dou Onã, ele casa contigo e gera descendência. O que acontece é que Onã se torna adulto e Judá não cumpre a promessa. A Tamar, esperta, sagaz, mas porém com um grande sentimento de buscar justiça, porque não se cumpre para com ela a promessa e nem o costume. Ela se veste de prostituta, vai para a beira da estrada. Judá havia ficado viúvo recentemente, e pensando que Tamar fosse uma prostituta, se deita com ela, e ela é engravida do sogro, e quando nascem gêmeos. Olha para o irmão do teu lado e diz assim: é assim? Ah, não, está muito pobre. Isso está com cara de crente que já quer ir para casa comer peixe com pirão. Fala para ele assim: foi assim que Deus começou a escrever a história da família de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu disse para você que na seleção de Deus ninguém sobra. Esse primogênito recebe o nome de Pérez. Sabe o que significa Pérez na língua hebraica? Na brecha. Eu digo e você repete: na brecha. Na brecha. Fala para o teu irmão: estou na brecha. Ninguém dá nada por mim, mas eu estou na brecha. Não sei por que você não está dando glória, você não está entendendo o mistério. Olha o nome desse rapaz, tinha que ser esse nome. Agora existe também o significado de levar a cabo. Pérez significa na brecha ou levar a cabo. O que a Bíblia está dizendo? Pérez estava na brecha e Deus estava levando a cabo. Que significa levando a efeito, começando um projeto glorioso, o projeto de trazer seu filho ao mundo. Mas olha que maneira estranha que Deus começa a escrever essa história. E agora vamos lá, Pérez vai gerar Hezron. Qual o nome dele? Hezron. Hezron gerou Aminadab. Aminadab foi sogro de Arão, sacerdote levita. Depois vem Nasson, neto de Hezron. Esse Nasson foi líder da tribo de Judá no Êxodo. Foi um homem de importância na saída do povo do Egito. Agora Nasson gerou Salmão. Qual o nome dele? Salmão. Esse Salmão aqui, que não tem nada a ver com o salmão que vocês comem aqui, redobre a sua atenção agora. Eu acho que você vai até dar glória a Deus agora por causa do Salmão. O Salmão se casou com uma mulher, e o nome dessa mulher é muito conhecido: Raabe. Quem já ouviu falar? Prostituta meretriz em Jericó, que acolhe os espias, é justificada por sua fé, não foi destruída com o povo de Jericó, e partiu com Israel em suas peregrinações, e habitou no meio de Israel. Dá para dar glória a Deus aí? Porque o nosso Deus não faz acepção de... Aí sabe o que aconteceu um belo dia? A Tamar está lá vivendo no meio do povo, e o Salmão olhou e disse: poxa, gostei dessa Raabe. Raabe, grandes são as tuas obras. Casou com Raabe. E sabe o que é que Deus estava fazendo ali? Introduzindo Raabe na família de Jesus. Vale glória a Deus? Vale glória a Deus? Agora, sabe quem é que nasce do casamento de Salmão com a estrangeira Raabe? Nasce Boaz. Quem já ouviu esse nome? Já ouviu esse nome? Boaz. Aí, quando Ruth chega em Belém, e Boaz vê Ruth, a Moabita, que tem uma coisa interessante com Moabita na Bíblia, talvez você não saiba. Moabita não era admitido na congregação israelita. Deus disse: admite o egípcio, mas não admite o Moabita, para que ele não contamine o coração de vocês com suas idolatrias. Deus proibiu a entrada de Moabita na congregação israelita. Mas Deus, quando abre a porta da graça, Ele abre mesmo.
Sabe o que aconteceu? O Boaz olhou para Ruth e disse assim: um dia o meu pai remiu uma mulher chamada Raabe. Chegou o tempo de eu imitar a atitude do meu pai. Meu pai restaurou Raabe e deu honra a ela. Eu vou dar honra a Ruth. Você não dá glória a Deus? Você não deu glória porque você não entendeu. Eu vou dizer aqui o que Deus está mandando dizer para você. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Que Deus vai te usar para gerar honra dentro da tua casa. Deus vai te usar para gerar honra dentro da tua... Quem recebe isso aí? Levanta as mãos. Levanta essas mãos para adorar comigo. Eu não sei como é a tua família. Levante as mãos, por favor. Eu não sei se a tua família é aquela família maluca, aquela família contendeira. Eu não sei se é uma família desestruturada, bagunçada. Eu só vim profetizar. Deus levantou você para gerar ordem no meio dessa bagunça. E Deus vai te usar. 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 Sabe como é que essa história termina? Boaz casa com Ruth, Ruth gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, e da descendência de Davi nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Você não vai dar glória a Deus, não? Deus te levanta, 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 Deus te levanta. Eu já disse e vou repetir, eu já disse e vou repetir, eu já disse e vou repetir. Na seleção de Deus você não vai sobrar, você não vai sobrar. Quem entra na fileira, Deus está passando aqui nessa noite e perguntando: quem quer entrar no meu exército? Quem quer entrar no meu exército? Quem quer entrar no meu exército? Agora, quando fecha Malaquias, passa 400 anos do período interbíblico, e você abre a Bíblia no primeiro capítulo de Mateus, aí é que está o mistério. Aí é que está o mistério. Aí você vai ler a genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus, e no Antigo Testamento não tinha mulher, e o nome de Raabe, inclusive, escuta isso, foi omitido propositalmente pelos escribas, por conta do preconceito. Peraí, mas ela casou com Salmão, um príncipe da tribo de Judá. Não interessa, olha o passado dessa mulher, risca, tira. Só que quando fecha Malaquias, fecha a porta da lei, e quando abre Mateus, abre a porta da graça. E Deus diz: coloca o nome dela aí, coloca o nome dela aí, coloca o nome dela, coloca o nome dela. Oh, Deus maravilhoso. Então vamos lá. Na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, Tamar, Raabe, Betseba, Ruth. Eu nem vou falar Maria, porque Maria já era crente, filha de crente. Mas Tamar vale glória. Raabe vale outro. Betseba, pastor, está lá, é a graça, é a graça, é a graça. E Ruth, a Moabita, para mostrar que Deus não faz acepção e levanta quem Ele quer, levanta quem Ele quer, levanta quem Ele quer. Deus deu honra para as mulheres, as irmãs estão até rindo. Deus deu honra. Sabe quantas mulheres tem na galeria dos heróis da fé, no livro de Hebreus capítulo 11? Sabe quantas mulheres tem lá? Pastor, nem sabia que tinha mulher. Pois é, tem duas. Tem Sara no versículo 11. Isso não é para assustar. Sara é a mãe do povo hebreu, tinha que estar lá. Mas quando você vai para o versículo 17 e você vê Raabe, que foi desprezada e rejeitada no Antigo Testamento, risca o nome dela da genealogia. Você vê o nome dela na genealogia de Jesus em Mateus e vê o nome dela na galeria da fé. Tem que dar glória a Deus. Sabe que Deus é
nessa noite aqui reconhece, pastor, eu fui alcançado por essa graça. Dê a melhor glória que você tiver. Dê a melhor glória que você tiver. Deus te dá valor. Deus te dá valor. Deus te dá. Tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos trementes. Eu vou mostrar para todo mundo que eu posso fazer, e eu levanto e eu dou força. E Deus começa a levantar, e levanta Ana. Agora, escuta aqui, olha para mim aqui, diga para a pessoa ao seu lado: tem momentos que para Deus se levantar, precisa uma atitude. Deixa eu mostrar para você um negócio aqui. Tem horas, situações na nossa vida que Deus só faz alguma coisa quando a gente tomar a atitude correta. Eu explico, você entende, é fácil. Tem gente que diante das dificuldades é muito passivo. Escuta aqui uma coisa. Aceitar os processos que Deus permite você passar é uma coisa. E tem até gente aí que diz, eu não aceito. Mas não faz diferença. Se eu aceitar ou não aceitar, Deus vai provar do mesmo jeito. Isso é uma coisa. Mas tem gente que é passivo demais. O negócio é assim, ó. O que é processo de Deus, nós vamos passar. Vamos. Porque é estabelecido por Ele. E não é para nos destruir. É para nos deixar mais fortes lá do outro lado. Vamos passar. Mas o que for afronta do diabo, nós vamos nos levantar e repreender na autoridade do nome de Jesus. O problema da Ana é que ela aceitava as coisas muito passivamente. E o marido ainda perguntava, está acontecendo alguma coisa, minha flor? Meu tempo, minha fulô. Minha fulô. Meu xodó. Porque o texto é claro. Eucana amava Ana. A Penina era questão do costume, tinha que gerar descendência, barriga de aluguel, mas ele amava Ana e não escondia isso. E quando Eucana dava as costas, a Penina, aquela encapetada, endiabrada, que tinha mais capeta no couro do que... ela começava a transformar a vida da Ana num inferno. E quando Eucana chegava, percebia o semblante triste e perguntava, o que está acontecendo, minha filha? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. É como Eucana está dizendo, eu te amo tanto, 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 que se eu pudesse, só para ver um sorriso no teu rosto, eu te daria 10 filhos. Eita, maridão, quem? Maridão bom. Te dava 10 filhos só para ver um sorriso no teu rosto. Tá? Eu não sou melhor do que 10 filhos. É o significado. Te daria 10 filhos só para fazer você sorrir. Me conte o problema. O que é que a Ana dizia? Não, está tudo bem, não tem nada não. Era só contar para o marido a situação, mas ela não contava. Escuta aqui, não tem crente que age assim da mesma forma? Deus olha para você, vê o teu semblante, e Deus não vê só o semblante, Deus vê o coração, e pergunta, como é que está aí? E você se recusa a se abrir com Deus. Se abre com Deus nessa noite, conta o que está acontecendo, diz para Ele, até porque afinal de contas Ele conhece o teu coração. Eu posso dissimular para você, para qualquer pessoa, para Deus ninguém dissimula. Deus conhece o teu interior, rasga o teu coração, conta para Deus o que está acontecendo. Ele quer entrar nessa história. Agora, no versículo 9 do capítulo 1, olha aqui, ó, redobra a atenção. A atitude que mudou a história. O texto é assim: Ana se levantou. Ana se levantou e foi a Siló e foi falar com Deus. Mas pastor, ela ia para Siló todo ano, mas ia de cabeça baixa, acabrunhada e conformada. Nesse ano ela foi com uma postura diferente. Deus, eu vou lá para tu mudar minha história. Eu não aceito mais a afronta dessa filha do capeta. Eu sou estéril, mas Sara também era. Eu sou estéril, mas Rebeca também era. Eu sou estéril, mas Raquel também era. Me dá o que tu deu para elas. E depois que Deus conversou com ela, a primeira coisa que o texto diz é isso aqui, ó: seu semblante já não era triste,
Sabe o que vai acontecer? Se você fortalecer o joelho tremente, porque tem gente que está na luta, mas não dobra o joelho para orar. Se tranca dentro do quarto, se tranca em casa, se tranca na frente da televisão, vai para a pizzaria comer rodízio de pizza. Essa tristeza não vai passar e tu ainda vai engordar. Bota esse joelho no chão, conversa com Deus, teu semblante vai mudar, teu semblante vai mudar, porque quando o coração muda, tudo muda. Quem pega? Então rasga o coração, abre a boca, descruza o braço, solta o brado de glória e toma posse. Deus está esperando uma mudança de atitude para fazer o que você precisa que Ele faça. Entendeu? Mas tem gente que é desanimada. Não, está tudo bem. E aí o marido, está orando, até parei de orar. Se Deus quiser salvar, salva. Se quiser levar também, aquele estrupiço, pode levar. Tem gente que aceita, desanimado. A paz do Senhor, como vai? Eu nem vou, eu já estou voltando. Conte a bênção, meu cachorro morreu, meu gato adoeceu, meu telhado caiu, meu jardim secou, meu poço secou, meu cheque bloqueou, meu cartão estourou. Para com isso, problema todo mundo tem, mas a vitória é nossa. Deus vai te dar a vitória. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Atitude! Tem gente que até para orar é passivo, é na defensiva até para orar. É aquela oração, pelo Senhor, pelo amor de Deus. Aliás, eu vi uma filha pedindo a Deus, por favor. Ai Deus, por favor, que por favor? É no nome de Jesus, toma posse de autoridade. Deus não ouve oração, por favor. Deus ouve oração feita no nome de Jesus. Ora no nome de Jesus, porque esse nome tem autoridade, tem autoridade. Começa a tomar posse dessa autoridade e botar o diabo para correr da tua casa, da tua família, do teu projeto, dos teus negócios, da tua vida sentimental. Deus vai dirigir tudo, vai tomar conta do mundo. Quantos dizem amém? Quantos dizem aleluia? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos trementes, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Tem alguém aqui nesta noite que se desviou do caminho? É hora de voltar para Ele. O filho pródigo abandonou o lugar da bênção e trocou a bênção por mentiras. Repita comigo: coisas falsas. Coisas falsas. Falsa liberdade. Falsa liberdade. Falsa alegria. Falsa alegria. Falsa prosperidade. Falsa prosperidade. Falsos amigos. Sabe o que o filho pródigo conseguiu? Abandonando a casa do pai, foi um monte de coisas falsas. Falsa liberdade, porque pensa que fazer o que quer é ter liberdade. Tu queres ir embora da casa do pai? Porque quero ser dono do meu nariz. Não tem gente que diz assim? Tem filhos dizendo isso para os pais: não vejo a hora de ficar adulto, maior de idade, porque você é dono do meu nariz. Esqueça essa história de igreja. Eu vim aqui nessa dizer para você uma coisa: feliz não é quem é dono do próprio nariz. Feliz é quem vive na direção e na dependência de Deus. Falsa liberdade. Pensou que era livre, mas era escravo. Quando a gente diz: não quero ser crente para ser escravo, ser crente para não poder fazer nada, ser crente para ser escravo, na verdade não é ser crente que é ser escravo, é viver no mundo é que é ser escravo. Difícil não é viver com Cristo, difícil é viver sem Ele, e pior ainda é morrer sem Ele. Mas graças a Deus que nos dá vitória, porque nem os loucos errarão. Isso, graças a Deus que louco não erra o caminho, que eu não errei, você também não errou. Dá glória a Deus aí, louquinho de Jesus. Dá glória a Deus aí, maluquinhos e maluquinhas de Jesus.
escrito está: a loucura de Deus é maior que a sabedoria dos homens. No seu conhecimento o homem não reconhece a Deus, por isso Deus salvou os crentes pela loucura da pregação. É por isso que a gente dá glória a Deus e aleluia, e o povo passa aí fora, não entende nada. Esse povo é maluco mesmo, os malucos de Deus. Quando dizem aleluia, Paulo está pregando e os gregos estão pedindo sabedoria. E Paulo diz: os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinal. Eu não vou dar nem sabedoria e nem vou dar sinal. Os gregos estão me esperando com pregações filosóficas. Estão pensando que eu vou chegar lá, armar um belo esboço, citar alguns poetas gregos, alguns filósofos gregos. Estão pensando que eu vou chegar lá usando um grego polido, que Paulo podia fazer isso, porquanto dominava o idioma e decepcionou todo mundo. Gregos, não me esperem com palavras persuasivas de sabedoria humana. O evangelho que eu prego não é teorema de Pitágoras. O evangelho que eu prego é loucura, é Cristo crucificado, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus, é demônio correndo, paralítico andando, imundo dando glória. Levanta a mão para adorar. Quem está recebendo o que eu estou recebendo, quem está sentindo o que eu estou sentindo, levanta a mão para adorar. Sente a presença dele. Diga para a pessoa ao seu lado: vamos sair daqui renovados. Mas dois tópicos eu encerro a mensagem breve. Escuta isso aqui. Foi Jesus quem disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque um dia eles alcançarão misericórdia. Causa e efeito. Tudo que a gente planta, a gente colhe. É tremendo olhar para a vida de Paulo e ver que aquele grande homem que foi Paulo, grande, mas assim como nós, era um ser humano, e todo ser humano tem suas limitações. A Bíblia está dizendo: Elias era homem como nós, enfrentou 850 e fugiu de uma bruxa, porque era ser humano. Olha para mim aqui. Deus sabe que você é ser humano. Deus não te conhece como super-homem, nem como mulher maravilha. Deus conhece tuas limitações, sabe que tu és vaso de barro, sabe que tu tens tuas deficiências, teus conflitos, tuas debilidades, tuas fraquezas, e mesmo assim, e apesar de tudo isso, Ele te ama intensamente. E Paulo, que um dia precisou de uma mão para ajudá-lo. Escuta isso aqui que eu já estou concluindo. Paulo se converteu no caminho de Damasco, e quando chegou em Damasco, foi batizado com o Espírito Santo na casa de Ananias, e já começou a pregar em Damasco. Mas teve que fugir daquela cidade. Por causa de quem? Dos judeus. E quando viram Paulo pregar, isso é loucura de Deus. Quando viram Paulo falando de Jesus em Damasco, os judeus da sinagoga de Damasco coçam a cabeça e dizem: peraí, está tudo errado aqui. Esse cara veio de Jerusalém com carta branca do Sinédrio para fechar as igrejas aqui em Damasco. O que aconteceu com ele no meio do caminho? Porque ele veio para fechar a igreja, mas está falando de Jesus, está pregando, misturou no povo, misturou com os crentes. Aconteceu alguma coisa. De fato, Jesus encontrou com ele no meio do caminho. O texto vai dizer que Paulo, ele tem que fugir da cidade à noite para não morrer. Descendo pela muralha da cidade, amarrado em lençóis, e ele foge e volta para sua terra natal, para a ilha de Chipre, e fica lá escondido. Escute, e Paulo quer ir a Jerusalém, escuta isso, para dar o testemunho diante da igreja, para dizer que se converteu, mas ninguém acredita. Os crentes de Jerusalém têm medo. Não, esse cara está mentindo, isso é uma armadilha, ele não se converteu. Imagina isso, você querer dar o seu testemunho na igreja e alguém não
Acredita que você é crente. Nessa hora, uma mão foi estendida para Paulo. Barnabé. Qual o nome dele? Barnabé. Discípulo de grande influência na igreja em Jerusalém, que conhecia pessoalmente os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João. Barnabé viaja para a ilha de Chipre, atravessa o Mediterrâneo, traz Paulo de volta e o apresenta em Jerusalém, a liderança da igreja, e diz: deixa o homem dar o testemunho, ele é crente mesmo, está batizado com o Espírito Santo e cheio do poder de Deus. Ok? E ali começa o ministério de Paulo, graças a um homem chamado Barnabé, filho da exortação. Eu profetizo aqui nesta noite que Deus está levantando o ministério de Barnabé nessa igreja. Quem dá uma glória para confirmar? E tem uns crentes que não entenderam o significado desse negócio aí, exortação. Você já viu aqueles crentes que só pregam batendo na igreja? Não, eu recebi o dom da exortação. Não recebeu não, tá errado isso aí. Sabe o que significa essa palavra exortar? Animar, levantar o ânimo e a moral. Sabe por que Barnabé recebeu este nome? Porque o nome dele não era Barnabé, o nome de batismo era Levi. Recebeu esse apelido, esse pseudônimo, por causa do seu caráter e do caráter do seu ministério. O ministério de Barnabé não era fazer para si mesmo, era fazer para os outros. Não era promover a si mesmo, era promover os outros, né? Você já era para estar dando glória. Eu disse que Deus vai levantar esse ministério aqui. O ministério de Barnabé não era colocar o próprio nome no hall da fama, era pegar quem estava caído e dizer: tornai a levantar as mãos cansadas e o joelho tremente. Deus vai levantar teu ministério. Quem acredita que Deus vai levantar esse ministério? Levanta a mão, gente, levanta. Deus vai te usar para isso, Deus vai te usar. Recebe, pega, Deus vai te usar para isso. Aqui em Cabo Frio, pastor Jorge Lino, Deus vai levantar pessoas com esse ministério. Deus vai te levar lá na rua para levantar drogado. Deus vai te levar lá nos inferninhos dessa vida para tirar a prostituta Raab de lá. Deus vai te usar. Quem recebe isso aí? Geração de adoradores, ministério Barnabé. Aí, pegou? Agora escuta aqui. Primeira viagem missionária de Paulo. Quem é que se ajunta à equipe liderada por ele? O primo de Barnabé. Qual o nome dele? João Marcos. Qual o nome dele? Eu estou pregando no tema: o Deus que fortalece mãos cansadas e levanta joelhos trementes. No meio do caminho, João Marcos, jovem João Marcos, filho da irmã Maria, lá do capítulo 12 de Atos, lembra? Quando a igreja estava orando para soltar, era na casa da irmã Maria, mãe do João Marcos. É que tem igreja de pipoca, mas na hora que o pipoco come, é o primeiro a morrer. Mas Deus vai fortalecer as mãos cansadas e os joelhos trementes, a autoridade estará sobre a tua vida. João Marcos teve medo. Aí, na segunda viagem missionária, João Marcos quis voltar. Amém, gente? O que é que o João queria, pastor Jorge Lino? Apenas uma segunda chance. Quem é que não merece uma segunda chance? Fala para mim. E Paulo, aí aparece o lado humano de Paulo. Aparece ainda uma raspa lá do judaísmo que ele conheceu desde a sua infância. Aparece em Paulo o legalismo e a religiosidade. Sabe o que é perigoso na vida do crente? É quando ele deixa de ser um adorador e se torna um religioso, obreiros. Porque o religioso não sabe o que é graça. Religioso não tem dó de ninguém. Religioso não tem pena de ninguém. Religioso não tem compaixão de ninguém. Se você pedir dinheiro emprestado a ele, ele manda você orar e jejuar. Ele diz que você está em pecado, mas ele não te ajuda, porque é religioso. Ninguém dá glória a Deus. Isso é demônio, meu bravo. Toma o dinheiro aí que eu vou orar com você.
R$100 aí? Não, eu vou te dar uma coisa melhor do que R$100. Eu vou orar para expulsar esse demônio. E João Marcos fala com Barnabé, que é seu primo, que lá no passado ajudou a levantar o ministério de... O que é que você faria se fosse Paulo? Talvez você dissesse, poxa, em consideração ao Barnabé, que me ajudou quando ninguém me estendeu a mão, em gratidão a Barnabé, que levantou meu ministério, ainda que o João não mereça, eu vou dar uma segunda chance. Mas aparece o lado humano, o lado legalista religioso. Paulo diz, não volta, não volta e não volta. E Barnabé diz, se ele não voltar eu saio. Então você sai, mas ele não volta. Você sabia que tem gente que recebe misericórdia, mas não sabe usar de misericórdia? Mas graças a Deus, que Deus deu tempo para Paulo. E quando você abre a Bíblia, em 1 de Timóteo, capítulo de número 4, Paulo está quase prestes a ser executado. Ele escreve sua última carta, 2 Timóteo, e faz um pedido para Lucas. Lucas, amado médico, traga João Marcos, porque ele é importante para o meu ministério. Se você não der glória a Deus agora, eu vou mandar você para a terça-feira do descarrego. Eu profetizo aqui nessa noite, o que Deus fez com João Marcos vai fazer com você. Vai ressuscitar teu ministério aqui, hoje, nessa noite. Fica de pé adorando, glorificando Deus. Segura a mão do crente que está do teu lado, fecha teus olhos, abre o coração e dê o melhor glória a Deus que você tiver. Dá para ouvir um barulho de oração aqui nessa noite? Dá para ouvir um murmúrio de glória a Deus e aleluia? Dá para ouvir expressão de coração adorador aqui nessa noite? A igreja orando, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. Deus vai levantar ministério, Deus vai restaurar. Deus já está restaurando teu ministério. Eu não sei para que Deus te chamou, mas vai restaurar. Se é para pregar, vai pregar. Se é para cantar, vai cantar. Se é para servir, vai servir. Se é para ajudar, vai ajudar. Se é para socorrer, vai socorrer. Deus vai levantar teu ministério. O diabo não vai conseguir enterrar. Quem está sentindo a glória que eu estou sentindo? Quem está sentindo? Não vou pregar mais, não vou pregar mais, não vou pregar mais. Está descendo um negócio do céu aqui.